E hoje nós vamos ver a respeito de exercícios de verbos. Nós já conhecemos os tempos verbais principais, agora a gente vai focar na nossa apostila de exercícios de concurso para conseguir resolver, né, o máximo possível. Então vamos lá. Nossa primeira questão, essa questão 21 aqui, ela vai trabalhar com a ideia do simple present. Como é que eu sei disso? Porque primeiro aqui diz present tense, então eu já sei que é o simple present. E também aqui é um exemplo na verdade uma conjugação do verbo to lie. Então eu vou pegar aquela tabelinha de verbos irregulares porque ela é muito importante a gente ter ela como um referencial, já que a gente está trabalhando com todos os tempos verbais, certo? E eu também vou usar aqui a nossa tabela que nós fizemos na aula passada, aquela tabela resumo de todos os tempos verbais para que você possa ter aí, né, o panorama geral do uso de cada um desses tempos. E é isso. A gente está falando de present tense, então isso envolve simple present. E por que eu sei que é simple present? Porque o verbo to lie está aqui com esse S do lado. Só relembrando um pouquinho dos pronomes indefinidos, que tem esses every aqui na frente, né? Everybody, everyone, nobody, no one, então anybody, anyone. Pronto, toda vez que a gente ter esses pronomes, deixa eu só colocar essa observação aqui, colocar aqui, vou listar ele para vocês, pra você ter ideia aí de quais pronomes que eu estou falando. São os pronomes indefinidos, né? Então estou puxando aí um pouquinho da sua memória em relação aos pronomes indefinidos. Então vamos lá. Então, eu falei alguns, então eles vão variar, né? Tanto com os que estão dentro do grupo do Sam, quanto os que estão dentro do grupo do N, quanto os que estão dentro do grupo do By, do Every, perdão. Então, só ele carregar aqui, então, pronomes. Pronto, aí quais combinações a gente pode fazer, né? Com essa ideia do one ou do body. Então, someone, somebody, anyone, anybody, everyone, everybody. É isso que eu vou anotar aqui para você. Então, pronomes indefinidos. Então, quais são eles que a gente tem? Se, some, any e every. Certo? Então, eles vão se combinar. Ou com esse one aqui, ou com body. Certo? Então, você vai ter o que? Someone, someone ou somebody, que querem dizer a mesma coisa, alguém. Você vai ter anyone, anybody. Tudo se refere a pessoa, né? Everyone e everybody. Lembrando que o some a gente usa em quais situações? Quando é afirmativa, o N eu vou usar nas negativas interrogativas e o every quando tem esse sentido de geral, né? Então aqui seria todo mundo, mesmo sentido para todo mundo, e aqui alguém. Alguém aqui também, e aí depende de cada forma de discurso que você vai usar. Enfim, qual é a minha observação? A observação é a seguinte: esses pronomes indefinidos são
são utilizados como terceiras pessoas do singular. O que isso quer dizer? Eles vão se conjugar em todos os tempos verbais conforme essas terceiras pessoas do singular aqui, ó. He, she, it. Então, por exemplo, no simple present, como é que eu poderia falar? Somebody, no caso everybody. Everybody is human. Todo mundo é humano. Então aqui está um exemplo de frase. E a frase que nós temos lá na nossa questão, tá? Everyone lies. Isso aqui é igual a isso aqui, certo? É o mesmo sentido, a mesma coisa. Aqui também. Isso aqui é igual a isso aqui, isso aqui é igual a isso aqui, certo? Então aqui é everyone e everyone lies. Aqui vem do verbo mentir, o verbo to lie. E eu acredito que esteja na nossa tabela aqui, deixa eu só confirmar. Tá sim. Não, mas está como no sentido de deitar. Quando ele está com o sentido de mentir, ele é regular. E aí ele se comporta de forma regular. Então, esse aqui é no sentido de mentir, certo? Então, everyone lies quer dizer todo mundo mente, é isso que ele está dizendo. Ok? Pronto, aqui é o presente, né? E se eu quero perguntar, does everyone lie? Aí o verbo volta para o forma infinitivo sem o to. Pronto, então aqui veja, ó, se comporta como as terceiras pessoas do singular, certo? Então, é só a minha observação, ok? Então, é interessante você saber disso aí. Pronto, então isso aqui é uma boa observação em relação a verbos. Entendendo isso, o que ele quer aqui nessa questão? Ele quer o seguinte, ele está dizendo, né, na frase everyone lies, que quer dizer todo mundo mente, o tempo presente está sendo usado para expressar um fato que nunca irá mudar nunca irá mudar no tempo, no caso no histórico presente. Em qual dessas alternativas abaixo o tempo presente está sendo usado para expressar uma ideia similar, a similar idea? Pronto, então pausa o vídeo aí e tenta fazer. Tentou? Ok. Então, essa questão ela gira em torno do seguinte, de uma verdade universal. E a gente sabe que o simple present ele é usado para verdades universais. No caso, tendo esse sentido que ele falou aí, né? Usado para expressar um fato que nunca vai mudar no tempo. Ok? Então, na letra A, o que ele está dizendo? Veja, né? Inclusive é simple present usando o verbo to be. It is hot and sunny today. Today quer dizer hoje. Então, essa circunstância aqui, ela pode mudar? Pode. Ele está dizendo que está, então aqui é uma frase sem sujeito, né? E por isso que a gente usa o it. A gente já viu isso quando estava estudando o pronome it. Então, está quente e ensolarado hoje. É uma situação que pode mudar de acordo com o tempo. Então, a letra A não serve. Na letra B, water freezes at 0 Celsius degree. Então, a água congela a 0 graus Celsius. Isso é um fato que nunca vai mudar no tempo? Sim. No tempo, sim. No lugar, não. Mas no tempo, sim. É uma verdade universal. Mas vamos ver outras alternativas, né? Talvez tenha alguma outra aqui. Na letra C. Meu avião parte às 5 da tarde amanhã. Então veja, esses sinais aqui, esses sinalizadores, hoje, amanhã, isso tudo expressa uma situação que vai mudar, né? Dá para perceber isso. My cousin studies computer science. Então, assim, a tradução da C, né? Meu avião parte às 5 da tarde amanhã. Esse verbo aqui, o verbo to leave, ele está no simple present.
ele faz parte aqui dessa tabela aqui, mas veja, a tabela não fala sobre Simple Present não, a tabela fala sobre infinitivo, Simple Past e Past Participle. Mas eu quero que você observe que mesmo fazendo parte dessa tabela, esse verbo, ele tendo a forma infinitiva dele ser um to, na terceira pessoa que está aqui, ó, aqui o my plane, que quer dizer meu avião, corresponde ao pronome it, ele vai ser conjugado normalmente, como a gente estudou, acrescentando-se o S na forma infinitiva sem o to, certo? Então, letra C aí é uma circunstância que pode mudar, porque o voo pode atrasar, enfim. Na D, pode acontecer, de repente, dessa pessoa mudar de ideia e mudar para outro curso, enfim. Então, letra D também é uma situação que pode mudar no tempo. Na letra E, está dizendo Joe is late for work today. Aqui é simple present. Today é um sinalizador também, está dizendo hoje. Então, está dizendo que é uma circunstância que pode mudar. Amanhã ele pode não estar atrasado. Aqui a tradução é Joey está atrasado para o trabalho hoje. Então, a nossa resposta é a letra B de bola. Ok? Então, vamos conferir. Quem estuda um pouquinho mais de química e tal, sabe que a B de bola também pode ser sujeita a questionamentos, mas aqui a melhor resposta. Então, no inglês, a gente tem, às vezes isso acontece, certo? Então, é interessante entender isso aí. Só esqueci o número da questão, vamos ver aqui. É a questão 21 de verbos. Letra B de bola, isso mesmo. Então, veja, não é uma questão que se encaixaria a melhor resposta, né? Mesmo sujeita a questionamentos aí, mas é a melhor. Ok? Beleza. Aqui na 22, vamos lá, dá pra gente fazer também. Aqui ele põe em xeque, né, duas situações. Duas não, tem várias aqui, mas enfim, tem dois espaços. O primeiro espaço vai trabalhar com o verbo remind, certo? Você já vê que esse é o verbo mesmo, porque ó, quando você vai de uma alternativa para outra, é o radical, é a parte que não muda, né? Aqui acrescentou ED, aqui acrescentou S, aqui tá sem nada. E aí você sabe que esse could aqui é o passado do can, então a gente já viu sobre can, né? E o could é o passado do can. Que can é esse, Mike, que você está falando? Esse aqui, ó. É o verbo poder, é o verbo modal. Passado, né? Essa ideia do poderia, né? Então aqui é o could que carrega isso aí, certo? E tem dois verbos aqui, então não tem só o remind não. Também tem também o verbo remember. Eu estou fazendo aqui uma das etapas da mecânica da questão, né? Que é olhar as alternativas e ver os radicais dos verbos. O verbo, no caso, que está em jogo aí. Então são esses dois verbos que estão em jogo. O verbo remind, só destacar aqui para você, remind e remember. Então são esses dois verbos aí que estão em jogo, certo? Que estão nas alternativas. Remind e remember. Ok. E aí, aqui no segundo espaço, você vai já ter um sentido de genitive case. Então, ele está jogando aqui, né? Girl's name, que seria o nome da garota. E veja, name está no singular, certo? Então, se name está no singular, então é um nome só, certo? Name quer dizer nome. Então, se é um nome só, não faz sentido se garota está no plural, né? Porque um nome se refere a uma pessoa, a uma garota. Então, a letra A já está fora, certo? Então, você já elimina daí. E aí, no genitive case, a gente vê que as melhores colocações são as que estão na letra B de bola, C de casa e na E de escola, que são as respostas praticamente iguais, a gente só vai analisar o verbo. Na letra D, entra a ideia de posse? Sim, mas aqui não é genitive case. Aqui, se a gente traduzir ao pé da letra, né, é nome da garota. Só que a melhor colocação para o inglês habitual, não inglês arcaico, aí
aparentemente é uma frase de inglês habitual. Arcaico que eu digo é mais antigo, né? O mais antigo usa essa construção aqui. Mas aqui, como é uma frase de inglês habitual, então você vai usar o genitive case. E como é que eu sei, Michael, que é arcaico ou habitual? O arcaico, que é o antigo, vai fazer referência a coisas mais antigas, né? A citações bíblicas, a fatos históricos. Então, a ideia é essa. Então, a resposta gira em torno ou da B de bola, ou da C de casa, ou da E de escola, certo? Aí a gente segue a nossa mecânica da questão, né? E assim, seguindo a mecânica, você vai ver que isso está ligado com a tabela que a gente construiu ontem. A gente identifica os tempos verbais predominantes no texto. Então a gente já viu os tempos verbais, né? Que tempos verbais são esses? Veja, ó, o verbo to have na terceira pessoa do singular conjugado no simple present. O verbo remind é um verbo regular, está aí no simple past. Que construção é essa? Essa é a construção, vou abrir aqui a tabela, do present perfect, está vendo? O verbo to have, conjugado na terceira pessoa, e o verbo principal no past participle. Não é simple past não, perdão, past participle, né? Que seria, no caso, essa terceira coluna aqui, só que aqui é verbo de verbo irregular. Verbo regular entra na mesma regrinha do simple past, que é acréscimo do ed de forma geral. Foi o que aconteceu aqui, certo? Então revisa isso se você ainda tem dúvida sobre isso. Então isso aqui é present perfect. Na letra C, a gente tem o quê? Present continuous. Como é que eu sei disso? É um tempo contínuo, porque o radical do verbo foi acrescentado ing, que é o gerúndio. E é present porque o verbo to be está no simple present. Então, a letra C envolve present continuous. E na letra E, é simple present porque o radical do verbo foi acrescentado o S e está na terceira pessoa do singular. Veja que todas concordam, então está tudo dentro da concordância, que é justamente o nosso segundo passo, né? Está tudo dentro da concordância aqui, ok? Beleza, o auxiliar está concordando com o pronome que está vindo aqui. O has, o is também, o verbo também que concorda, está tudo ok em relação à concordância. Acredito que você vai ter que pegar pelo sentido. Tem alguma expressão de tempo aqui? Tem. Now. Opa! Isso aqui ajuda bastante. Ajuda bastante. Por quê? Porque o now quer dizer o quê? Agora. É um tempo presente. Não faz sentido você usar present perfect aí. Por quê? Porque o present perfect é usado em qual tipo de ação? Veja, a tabela está se conectando aqui com o assunto. Não sei se você está percebendo. Ações que ainda estão acontecendo ou que foram concluídas recentemente. Mas elas se estendem, vêm desde o passado. Viu? Ações que, vou até completar aqui, vêm desde o passado e ainda estão acontecendo ou que foram concluídas recentemente, certo? Então, ela não, assim, o sentido aqui é agora, né? É um tempo presente. Então, que tipo de expressão de tempo? Veja, o now está em quais partes aqui? Vou até colocar aqui para localizar o now. Ver se ele vai aqui, localizar now. Veja, ó, ele está no simple present, tá vendo? E está também no present continuous. Então, esses são... Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Não. Então, esses são os tempos verbais que mais estão ligados com o now. Certo? Então, ou é present continuous, ou é simple present. Certo? Então, he is remembering the girl's name now. Ou he remembers the girl's name now. E assim, eu penso que o present continuous é uma ação assim, mais, que esteja ainda mais conectada com o now. Mas a nossa resposta, eu acredito que está girando em torno dessas duas aí, ou da C ou da E. Eu colocaria letra C, que para mim o now ele diz a respeito de uma... peraí, mas deixa eu só pensar aqui a respeito de algo.
porque no caso é, é aquela questão realmente bem duvidosa, porque você tem que pegar aí meio que um referencial, talvez um contexto ajudaria aqui. Ele está lembrando do nome da garota agora. Ele lembra do nome da garota agora. Para mim, letra C seria a resposta mais adequada, mas vamos ver o que ele respondeu lá. Verbos, questão 22. Vamos analisar lá, né? Ele colocou aqui como letra E. Vamos ver se realmente é a letra E. Possa ser que questão 22. O teacher pode errar, né? Eu confundi. Letra C ou letra E. Aí ele colocou letra E. É isso mesmo. Pronto, que foi uma das nossas duas respostas aí. Então, qual é o sentido aqui? Eu acredito que ele tenha se pegado mais no fato de que o verbo lembrar, ele está numa dessas categorias de verbos aqui, ó. Sentimentos, enfim, eu acredito que tem a ver com essa questão do sentimento mesmo, certo? Então, mas veja que a gente teve uma proximidade boa com a nossa resposta. Ficamos em dúvida entre letra C e letra E. 50% de chance de acertar. Ok? Então, letra E é a resposta. Ok? Beleza. Vamos lá, continuando aqui. Aqui trabalha com uma ideia nova. Vamos continuar com outro sentido, ou com o assunto mesmo, que está mais ligado ao que a gente quer ver, que é a tabela e a mecânica da questão. Ok, eu acredito que a questão 28 seja uma boa para a gente fazer. Pronto, a questão 28 ela entra muito naquela questão que nós fizemos na aula passada, que deixa eu ver se tem a ver com o ordenável. Não, ele quer que escolha, choose quer dizer escolher. Alternativa com as sentenças corretas. Não tem a ver com ordenação de sentenças, não. Pronto. Então, essa é a questão que também usa a questão da mecânica, né? Você vai identificar os tempos verbais predominantes na sentença, que no caso é a frase. Então, veja que aqui é o quê? Simple present. E está numa pergunta, só que negando. O verbo é o verbo to cut, que é o verbo cortar. Ele está na nossa tabelinha de verbos irregulares. Então é um verbo conhecido, cortar. Ele não muda a forma, né? Mas esse aqui é simple present, então o infinitivo dele é assim mesmo. Ok. O que mais que a gente analisa aqui? Bem, como é uma questão de verbos, né, você vai olhar para ver se o verbo está tudo ok. Beleza. Mas você poderia também olhar, por exemplo, para o sentido da frase, né? Aqui, why. Why quer dizer o que? A gente já aprendeu. É um question word, né? Que é why question. Por quê? Então, por que você não corta a laranja você mesmo, né? Isso que ele está falando aqui. O yourself aqui, a gente já sabe que é um pronome reflexivo, ele reflete esse pronome aqui, que é o você, pronome pessoal, e o você mesmo daria a ideia de que a pessoa fazer a ação sem a ajuda de ninguém. Então, eu colocaria que a resposta da 1 aí está correta. Minha dica aqui para questões assim é você ir para as que você consegue traduzir, as que você consegue entender mais e aí conseguir eliminar alternativas aqui. Eu comecei com a primeira, né, porque foi da ordem, mas essa é a dica. E aí você já consegue eliminar algumas alternativas, né, a B e a C, sabendo que a primeira está correta. E aí você vai para as que estão mais diferentes. Então, se sobrou a D e a E, você vai para... o restante está diferente, né? Então a gente vai analisar se a 2 está correta, porque a 2 está aqui. Né? Você vai indo para essas que estão em análise. A 2, a gente ainda não viu sobre must. Ok, se eu não conheço, o que eu faço então? Vou para outra, né? Para ver se eu consigo eliminar aqui. Eu iria para a quinta,
Então, já que é o mesmo verbo, né, eu conheço o verbo. They cut, tá correto? A construção tá em forma de simple present. Each other quer dizer o quê? Cada um deles, né? Other a gente estudou que é outros. Essa expressão aqui, each other, quer dizer um ao outro. Então, se você quiser anotar aí essa expressão, each other, each other, each other, quer dizer um ao outro. Então, eles se cortaram, não cortaram um ao outro com a faca. Então, tá correto aqui. A quinta também tá correta. Então, aí eu vou analisar a quarta. I do not know like to sing the song. Eu não, vejo que ele está colocando aqui, viu? Eu não sei, essa expressão aqui, I do not know, que é I don't know, é uma expressão de simple present, porque está usando o auxiliar do na negativa, né? Quer dizer, eu não sei. Aí ele usa depois outro verbo aqui, ó. Então essa frase aparentemente tem dois verbos principais, isso não... Porque o simple present é a ordem o quê? Na negativa, sujeito, auxiliar, o not, o verbo principal e depois o complemento, né? Aqui tem o verbo to know, que é o verbo saber, ele inclusive está na nossa tabelinha aqui, ó. O verbo to know é o verbo saber, cadê você? Aqui, saber. E o verbo like também, que é o verbo gostar. Então ele diz, eu não sei gostar, cantar, e ainda tem aqui o verbo cantar, né? Então, com to, que ainda I do not know, é tal construção estranha, né? Essa música. This song quer dizer essa música. Não está aparentemente correto. E aqui na 2, o must é um modal. Então vamos falar aqui um pouquinho sobre modais, a gente já vai eliminando já algumas coisas em relação ao modal. Que é um modal. Só colocar aqui nesse assunto, que também está dentro do assunto de verbos. O modal são verbos auxiliares utilizados para completar ou mudar o sentido dos verbos principais nas frases. Por esse motivo também são chamados de modal auxiliaries, ou auxiliares modais. Eles são muitos utilizados na língua inglesa e a gente já viu alguns, né? O can, que é o verbo poder, no sentido de expressar permissão, capacidade, possibilidade. Se quiser anotar aí esses exemplos. O could seria poderia, podia, conseguia, que também é o passado do can, pode ser transmitido nesse sentido. E você vê que entra nos mesmos exemplos, nos mesmos usos. E aí a gente está vendo esse aqui, ó, must, que ele expressa obrigação, proibição ou dedução, certo? Então é um sentido de dever, certo? A gente já viu o will, que tem a ideia de futuro, e vimos o would também, que dá esse final ria, expressa pedido e desejo, certo? A gente ainda vai ver alguns aqui para poder completar essa tabela. Ok. Então, must, ele está aqui. Então, ele exprime esse sentido de dever, de obrigação. E o must learn. Aí, como é que é construído a frase? É a mesma construção do can. Como é que a gente construía com o uso do verbo can? Era sujeito na afirmativa, né? A gente tem 3 formas de discurso. Afirmativa, sujeito, o verbo modal, e aí depois do verbo modal vem o verbo no infinitivo sem o to. Aí eu sugiro que você revise essa aula aí que tem o verbo to can, se você tiver nas suas anotações, porque é a mesma construção, certo? A mesma coisa, só vai trocar 6 por meia dúzia. Vai ficar no lugar do can o must. Então, com qualquer verbo modal é assim. O bom do inglês é isso, que ele economiza até a nossa cabecinha, né? Então, qualquer verbo modal é assim. Você vai observar que a construção do will é a mesma do can, que é a mesma do could e que é a mesma do must, certo? Então, é a mesma coisa. Então, o verbo aqui, depois do must, que aqui está na afirmativa, né? Está no infinitivo sem o to. A única coisa aqui nova que talvez
você poderia ver aí em relação à construção do must é que quando ele fica na negativa e ele está do lado do not, você pode abreviar. Aí ele fica mustn't. Desse jeito aqui, isso pode acontecer. Certo? Aqui é uma contração do must not. Ok? Beleza. Então a segunda frase, né, ele diz: você deve, é uma obrigação mesmo. Você deve aprender aqui, ó, how to speak, né? Como falar inglês bem, well. Então é isso que ele está falando aqui. Então está correto. Aparentemente a nossa resposta é a 1, a 2 e a 5. Então, qual é o erro aqui da 3? Veja, o verbo aqui é o verbo gostar, o verbo to like. Ele misturou aqui, né? Ele colocou verbo to be com o simple present do verbo to like conjugado na terceira pessoa do singular. Isso não pode, né? O verbo to be, ele é usado com um segundo verbo aí, que é o verbo principal, no present continuous, né? Nessa construção aqui. No present continuous, tá vendo? Então, o verbo to be com o verbo principal, só que com o ing. Ele não pode ficar conjugado aí na terceira pessoa do singular usando a ideia do simple present. Então, tá errado isso aí. Então, terceira tá errada. Ok. E, então, seria a 1, a 2 e a 5 a nossa resposta à letra D. Então, vamos lá, questão 28 de verbos. Letra D de dado, é isso aí. Ok. Então, dando continuidade aqui. Pronto, aqui na 29 é uma questão que envolve uma resposta. E aí essa resposta, ela tem que ter sentido, certo? Ela não necessariamente precisa ter o mesmo tempo verbal, mesma construção, Não, mas tem que ter sentido, certo? O primordial aí é o sentido, certo? Para uma questão desse tipo aqui, ok? Mas é importante também se conservar o tempo verbal. Tem que haver um sentido, mas o tempo verbal também é um acessório, né? Ele pode concordar, ser o mesmo ou não, mas o que importa mais é o sentido, certo? Então, qual é a pergunta que ele faz? A pessoa A faz qual pergunta? How do you like your coffee? Essa pergunta aqui quer dizer o quê? Como você gosta do seu café? É isso que quer dizer. O like é o verbo gostar. A pergunta está em qual tempo verbal? E aí? Tempo... Descobriu? É fácil. Pelo auxiliar você consegue saber. A pergunta está na interrogativa. Perdão, a frase está na interrogativa. Então, o auxiliar da interrogativa do simple present é o do. Então, ele está aqui, né? O verbo está no infinitivo sem to, está concordando, né, com o pronome pessoal you. How quer dizer como. Então, como você gosta do seu café? Pronto, aí aqui tem que ter o sentido ligado a isso aqui, certo? Então, a resposta tem que fazer um sentido com o quê? Com esse como. Porque o question word, ele traz essa ideia, né? Why quer dizer por quê. Então, minha resposta tem que ter um porquê. Where, a gente viu lá nos question words. Where tem que fazer uma referência ao que? A um lugar. Então, na minha resposta tem que ter um lugar. Nesse caso aí é como. Então, a minha resposta tem que ter o quê? Um modo, uma maneira. Uma forma. Então, tem tudo a ver com isso aí. Certo? Então, na letra B aqui é respondido o quê? Only if you are having one too. O que ele está dizendo? Somente se você ter um também. Se você pegar um também. Né? Esse one aqui tem esse sentido de pronome definido. Está fazendo referência a coffee. Ok, vamos seguir. Na letra B ele coloca strong. Strong quer dizer o quê? Forte. With quer dizer com. 2 aqui, spoonfuls. Spoon é esse objeto aqui, ó. É uma palavra composta aí por spoon e fools.
Spoon é esse objeto aqui. E spoonful é o que? Colherada. Então, colherada, uma colher bem cheia mesmo. Of sugar. Sugar a gente já estudou quando viu pronomes, substantivos contáveis e incontáveis. Sugar é açúcar. Please, por favor. Então faz muito sentido ser a letra B. Na letra C, please do. Por favor, faça, né? I'm very hungry. Não responde muito como, né? Aqui, I'm very hungry quer dizer eu estou com muita fome. Hungry quer dizer fome. Come on now quer dizer, vamos lá. You can't be serious. Você não pode estar falando sério. Na letra E, no thanks quer dizer, não, obrigado. I'm on a diet. Aqui está dizendo, eu estou numa dieta. Ok, tem algumas aqui que estão fazendo um sentido próximo, mas aqui faz mais sentido para mim. A melhor resposta é a letra B. Então, vamos dar uma conferida lá. Aqui é aquele tipo de questão que você tem que traduzir o máximo possível para poder conseguir fazer, porque é o sentido que vai falar mais alto mesmo. É isso mesmo, letra B de bola é a questão, é a resposta da questão. B de bola, beleza, tá feito. Ok, então aqui na 31, acredito que seja uma questão que vai pegar um pouco mais na mecânica e na tabela que a gente tem aqui. Vou botar a mecânica para cá, ok. Vamos lá. Veja, pausa o vídeo aí e tenta fazer essa questão. Tentou? Vamos lá. Veja, tem 2 espaços. Eu vou fazer o primeiro passo aqui da minha mecânica. Identificar os tempos verbais predominantes no texto. Isso aqui é o que? Simple present, verbo to be. Aqui, ó, é um verbo que está com ED. Certo? Ele tem aqui no meio um advérbio. Como é que eu sei que é um advérbio? Porque tem esse li no final, ajuda, né? E também porque eu conheço esse advérbio, frequently. Então, are frequently exposed, aqui é um past participle do verbo to expose, que é expor. Então, lembra que o past participle no tempo complementar, a gente viu isso aqui, ó, de acordo com a tabela. Ele é um tempo complementar. E ele pode ser usado junto com o verbo to be também. Nesse sentido aqui. He is exposed every day. Então ele é exposto todos os dias. Então o verbo to expose no past participle ele segue a construção do simple past, dando essa ideia do present, dando essa ideia do past participle. Exposed, acrescentando o que? O D no final, né? Já tem o E já. Então, exposed quer dizer exposto. Ok. Então, é exposto, né? Então, ele está aqui, né? Quando as crianças são frequentemente expostas. É isso que ele está trazendo. To violent scenes on TV, they... Pronto, aí tem aqui a construção. About violence anymore because they anything wrong in it. Então a única construção verbal que a gente tem é essa daqui, mas que já ajuda por quê? Porque localiza você num tempo presente. Então se é presente, não faz sentido você jogar um passado aqui, então tá fora a letra D, certo? Como eu sei se vai ser negativa ou afirmativa, né? Que é o que ele coloca aqui do verbo. O verbo é o verbo to care. Não conheço, não sei que verbo é esse. Não tem problema. Você vai se focar na construção, se vai ser negativa ou afirmativa. Então, quando as crianças são frequentemente expostas a cenas violentas na TV, elas não ligam ou ligam. Esse care aqui quer dizer ligar, né? Prestar atenção. Acerca da violência mais. Porque elas, aí entra aqui o verbo to see, que é o verbo ver, né? Elas não veem
nada de errado com isso, ou elas não poderiam ver alguma coisa, na verdade, né, errada com isso. Então, essa é a ideia. E aí, vou negar, vou afirmar. Então, veja que trabalha um pouquinho aí com as formas de discurso, né? Então, a concordância também pode ser analisada, e está tudo concordando aqui, né? O verbo é o verbo to do, perdão, o auxiliar do, e ele é usado por they, está concordando, e o they também concorda aqui com o do, com o can, com o could, está tudo concordando, está tudo ok em relação à concordância. Por isso que eu já parti para a tradução. Expressão de tempo, a única foi o verbo frequentemente, né? Que eu coloquei aqui. Acho que a questão saiu aqui. Frequentemente é uma expressão de tempo. Tem a ver com esse fato presente. Já olhamos o radical, os verbos, né? Care e see, que é o verbo ver. Eu pulei algumas etapas aqui e acabei indo logo para a tradução, mas, enfim, você vai pôr em jogo aí se é afirmativa ou negativa, né? Então, bem, pelo sentido aqui, né, parece que aqui é na negativa, as crianças não se importam acerca da violência mais porque elas não poderiam ver ou não podem ver nada de errado nisso. Então, aparentemente seria a letra B, né? Mas a resposta fica em dúvida entre a letra B e a C, não porque aqui tem um passado, né? Então B, aqui a D também não entra porque aqui tem um passado. D ou E, né? Só que o could também é o passado do can. Então se a gente fosse bem ao pé da letra mesmo, seria a letra B. Deixa eu ver aqui o sentido com care na afirmativa. Elas se importam acerca da violência mais. Não. Porque o N aqui, ó, lembra que o N é usado para situações, frases negativas? Né? Então, tanto aqui nessa frase, quanto aqui, teria que ter negações mesmo. Certo? E como é que eu sei, Michael? Que aqui é uma frase e aqui é outra. A vírgula, ela meio que delimita o início de uma frase, o fim de uma frase e o início de outra. Então aqui entre a vírgula e o because, que é um conector, quer dizer porque, ele delimita também. Então, de day até aqui, anymore, é uma frase. E daqui até o final é outra. Certo? Então, o anything faz parte dessa e o anymore faz parte dessa aqui. Então, aparentemente, seria a letra B. Certo? Mas vamos ver se é ou não. Questão 31. Letra B. 31, letra B. É isso mesmo. Ok? Então, 31, letra B. Fizemos a nossa questão. Ok? Então, tradução, né? Aqui, aplicando a resposta. O começo você já sabe, né? Quando as crianças são frequentemente expostas a cenas de violência na TV, elas não se importam acerca da violência mais porque elas não podem ver nada de errado com isso. Ok, então é isso aqui a questão a resposta, né, da questão. Beleza. 8 a gente tem mais uma daquelas questões que envolvem uma pergunta e aí você vai responder prezando mais pelo sentido do que necessariamente a resposta está no mesmo tempo verbal, tá ok? Então, essa pergunta que é muito clássica quando você está conhecendo alguém, você quer saber o que essa pessoa faz. Aqui é o verbo to do, ele inclusive está na nossa listinha de verbos irregulares, né? To do, tá aqui, o verbo fazer. O passado é did e o particípio é done. E aqui é o auxiliar do simple present. Então já identifiquei inclusive o tempo verbal dessa frase aqui, o auxiliar do.
Na interrogativa, né, você vê que ele é usado, tá tudo correspondendo aí ao simple present. Então, a ideia é que a minha resposta tem o sentido de presente. Todas as alternativas aqui têm o sentido de presente. Lembre-se que o you ele pode ser tanto você quanto vocês, certo? Então, vamos ver qual é que tem aqui o melhor sentido, né? Na letra B ele está dizendo I am fine, thanks. É uma resposta que está dizendo eu estou bem, obrigado. Isso não faz sentido nenhum. Na letra A diz we are pilots. Veja que está fazendo referência a mais de uma pessoa. Nós somos pilotos. Faz sentido? Faz. I live in New York. A resposta aqui está girando em torno de um lugar. What quer dizer o que ou qual. E lugar, a gente já viu que o question word que a gente usa para lugar é qual? Where. Esse aqui, ó, não what, como está lá na questão. Na letra D, we are 20 years old. Isso aqui é idade. E quando a gente pergunta a idade, o question word que a gente utiliza é how old. How old. Isso revela idade. É uma combinação aí do how com o old. E tem outros também, outras combinações que eu sugiro você dar uma olhada nas suas anotações. Então, nossa resposta só pode ser a letra A, de certeza, não tenho nenhuma dúvida disso, mas vamos conferir, né? Dá uma conferida. Questão 38. Letra A. Isso aí. Beleza. Avançando aqui. Questões que tem mais ligação com o assunto que a gente está vendo. Aqui. Na 47, veja, ele diz: assinale a alternativa que apresenta o uso correto do presente contínuo, como em The British Army is now installing it in its tanks. Pronto. Então, veja. Quando a gente viu o uso do presente contínuo, tinha uma listinha de verbos lá que eu falei para você que normalmente eles são usados mais no simple present. Eu falei isso quando a gente estava estudando simple present, eu não lembro exatamente quando foi, mas e essa lista de verbos ela tem a ver com esses sentidos aqui, ó, opiniões, desejos, sentimentos, preferências, certo? Então fique ligado com essa lista aqui, porque isso é mais do simple present. O tempo contínuo ele recai mais nos outros verbos, ok? Então a gente vai identificar aqui o verbo, né? Para ver qual é o que vai fazer mais sentido com o simple, com o present continuous, meio que por eliminação. Então o verbo to like, aqui, ó, como é que eu sei que é o verbo to like? Porque a construção aqui do presente contínuo tirou o e e colocou ing. Vou aqui mostrar para você a construção, pra você ficar por fora. Então aí mexe um pouquinho com aquele sentido da construção do verbo no ing. Tirou o e, acrescentou ing, certo? Essa é a regrinha do verbo to like. É um verbo que representa gosto, opinião, é o verbo gostar. Então não, já eliminaríamos essa da lista aí. Understand é o verbo entender, certo? Então o verbo understand normalmente também é usado no simple present. Esse verbo aqui, ó, vai até o D, de U até D. Listen também é usado normalmente mais no simple present, mas pode ser usado também no present continuous. Vamos ver o que cai melhor aí. Prefer é um verbo que expressa preferência. Ele é usado mais no simple present. E possess é possuir, né? E esse verbo é um verbo mais geral mesmo. Então eu marcaria a letra E ou a letra B, certo? Até por conta dessa listinha que eu passei para vocês quando a gente estava estudando, por eliminação, né? Mas mais a letra E mesmo que eu marcaria. Então vamos dar uma olhada lá, questão 47 de verbos. Ele marcou a letra C, vamos entender aí por quê, né? Talvez isso tenha a ver um pouco com questão 47, certo?
com a construção anterior, né? Eu não tenho analisado isso, mas vamos ver. A letra C foi o que eu falei, né? Que o listening pode também ser usado no present continuous. A gente disse que ia ver, então vamos ver aqui o sentido, né? The British Army is listening to the population. The British Army is now installing it in its tanks. The British Army is understanding the needs of the population. Aqui está entendendo, não, entende as necessidades da população. Aqui se encaixa melhor um simple present mesmo. Aqui não está gostando do novo programa, mas gosta do novo programa, simple present. O exército britânico está escutando a população. Faz sentido? O exército britânico está preferindo o novo general, prefere. O exército britânico possui muitos tanques. Realmente, quando a gente traduz aqui a letra E, não faz sentido ser presente contínuo. O exército britânico está possuindo muitos tanques? Não, ele possui muitos tanques. Então, de fato, eu acredito que faltou traduzir mesmo para poder captar o sentido. E o melhor sentido aí seria a letra C mesmo, certo? Então, veja, né, que esse passo aqui da mecânica, que foi o último que eu esqueci, a tradução, iria me ajudar a entender e a enxergar ali a resposta de uma forma melhor, certo? Então, veja que a tradução também é boa por conta disso, ok? Então, fique atento a isso, ok? 44, ela vai ser feita mesmo pela mecânica e vai envolver os tempos verbais que nós vimos, certo? E quando a gente fala, quando a gente tenta, no caso, fazer questões desse tipo aqui, a mecânica vai ajudar bastante. Então vamos lá. A primeira parte é você identificar os tempos verbais predominantes no texto. Bem, não tem outro verbo além do que está aqui na alternativa. Analisar o termo ao que o verbo se refere. Pronto, é esse daqui. Isso aqui corresponde ao pronome it, quer dizer o mundo inteiro, ou seja, ele, para uma coisa, né? Concordância, está concordando com todos? Sim. A gente vai mais ficar atento a esse aqui, né? Só não concorda com esse aqui, porque aqui se for simple present tem que ter o que? O S, né? O S está na afirmativa, então faltou o S aqui. Letra E está eliminada já. Viu como a concordância ajudou? Expressão de tempo. Pronto, matou a questão. Now. Now quer dizer agora. Certo? Então, se é agora, então vai ter que fazer uma referência a um tempo presente. O único tempo presente aí é is fighting, né? Que é a letra A. Então, logo de cara já daria para a gente considerar a letra A como a nossa resposta, certo? Então, e aí a gente vai traduzir. Não vamos esquecer desse passo, do último passo, mas antes dele o quarto, que é identificar o radical do verbo analisado, que é justamente esse aqui, da letra E. Ele está no infinitivo sem o to. É um verbo que está na nossa tabela de verbos irregulares, o verbo lutar, ou brigar. Okay? Então, já identificamos e vemos que a forma ing dele é essa mesmo. Só acrescentar o ing, aqui é present continuous. Certo, então, traduzindo, né? O mundo inteiro está lutando contra, against quer dizer contra, as drogas. Drugs é drogas. Agora. Pronto, então letra A aparentemente é a resposta mesmo, mas vamos dar uma confirmada aí, né? Questão 44 de verbos. Letra A, tá aqui. Ok. Letra A, marcamos. Ok, vamos ver se dá tempo de fazer mais uma, dá sim. Nessa 49 aqui, é bem parecida no sentido de a gente usar
os tempos verbais, né? E trabalhar com essa questão dos tempos verbais. Só que aqui, como está envolvendo outros tempos que a gente ainda não estudou, talvez fique um pouco mais difícil, mas vamos fazer, né? Então, de logo de cara a frase é essa aqui que a gente vai analisar. Por quê? Porque aqui vem o enunciado. Ele diz, né, as palavras e as formas dos verbos que apropriadamente completam os espaços 1 e 2 na frase são. Aí vai. Vamos seguindo a mecânica. Identificar os tempos verbais predominantes no texto. Ver se tem outro verbo aqui. Não. Analisar o termo que o verbo se refere aqui. Na 1, ele está se referindo à batalha pelo controle digital. E na 2, ele já começa já. Então, o verbo ele vai estar usando, já está incluindo o verbo e sujeito aqui. Então, o verbo vai estar se referindo já ao sujeito e está concordando com tudo aqui já. Expressão de tempo não tem. Identificar as alternativas. Aqui, rage, que a gente não sabe qual é o significado de rage. E be é o verbo to be, né? Então, o verbo ser ou estar. Pronto, aí, tradução. Então, é aquela questão que você vai fazer por tradução para poder captar o sentido. Então, a batalha pelo controle digital. Então, has still raged. Aqui é present perfect. Will have raged. Aí é futuro, tá dando uma ideia de futuro. Tem o will. Is still raging. Ainda está. Se still aqui quer dizer ainda. Mas a construção aqui é de presente contínuo, né? In the movie business. No caso, nos negócios do filme, né? Que ele está tratando aqui. Was still raged. Aqui verbo to be no passado com o verbo com ed no final no past participle. Isso aqui é tempo particípio, né? Foi raged aí, alguma coisa ado. Vamos ver o que é isso aí. Would still be raged, que é condicional. Bem, é uma questão bem desafiadora, né, pra gente fazer. Se a gente for tentar começar pelo primeiro espaço, vamos tentar pelo segundo. But, aí vai, virtually over in music. Mas, virtualmente supera em música. Ok. Uma questão, um nível muito alto, viu, pra gente fazer. Então, vamos ver a resposta dela, né? Para entender aqui o que ele quis trazer com essa questão, porque ele está usando uns tempos aqui bem malucos mesmo, umas construções bem doidas. Questão 42. 49. De verbos, ele está colocando aqui a questão letra C. Vamos pelo menos entender a resposta, né? Nesse caso. Ele coloca que é presente contínuo e depois o presente aqui. Ok, então a batalha pelo controle digital ainda está, que esse rage aí. Verbo enraivecer-se, enfurecendo-se, tem esse sentido. Então, está enfurecendo-se nos negócios, nos filmes, mas ela está virtualmente superando na música. Você vê que até a falta de contexto compromete então aí, mas esse é o sentido da frase. Bem, o que a gente pode tirar dessa questão? Foi uma questão difícil, né? E às vezes pode acontecer.
Mas a gente descobriu pelo menos aqui o sentido de still. Ele pode aparecer entre o verbo auxiliar e o verbo principal, e esse still tem esse significado de ainda. Ok? Beleza, então questão 49 está feita. Beleza, então nossa aula ficou por aqui. Eu desejo uma ótima semana para você e tudo de bom. Valeu!